Glória a Deus. Fiquem em pé, por favor. Hebreus capítulo 12. Carta dirigida aos Hebreus, capítulo 12. E glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo de que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. A nossa capacidade humana se torna muito difícil compreender a sublimidade de Deus. Assim como escreve Isaías no capítulo 45, a partir do versículo 15 e 18, assim também como o salmista escreve no Salmo 119, no Salmo 99, versículo 1 ao 3, o qual ele diz que o Senhor é rei, que ele reina e que ele governa e que ele está assentado acima dos querubins e que ele é acima de tudo e de todos. Então a grandeza de Deus, essa majestade gloriosa dele, é difícil se compreender essa sublimidade dele. Mas pela palavra e com a ajuda do Espírito Santo, começamos a entender as revelações, aquilo que nos é revelado para a nossa vida, aquilo que norteia a nossa vida, aquilo que nos leva em frente à nossa fé, aquilo que nos faz confiar em Deus, ter a convicção da sua fidelidade. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nesse 3 versículos que nós acabamos de ler, tem muitas coisas para a gente compreender acerca de Deus. Uma das coisas que é necessário ter compreensão é ter a certeza o quanto Deus nos ama. A certeza de quanto Ele nos ama e também ter uma profunda certeza da sua justiça. E essa parte dessa virtude de Deus, é preciso a gente ter muita atenção, porque o ser humano tem tendência de querer receber justiça, mas algumas vezes ele é muito falho no ato de ser justo. E com Deus a gente tem que ter esse cuidado de observância, aleluia, nessa virtude
de Deus, nessa virtude de Deus na nossa vida, que é a justiça. Aqui nós precisamos entender uma coisa: pelo fato de Deus nos amar, Ele jamais ia permitir que nós fosse lançado ao acaso da vida. Isso porque precisamos entender, e Deus nos dá essa direção, essa revelação, que nenhum de nós escolheu para nascer. Nenhum de nós. Essa história que a religiosidade diz, Deus quis que eu nascesse assim, é um equívoco religioso. Jamais nós tivemos domínio sobre a natureza de nosso nascimento. É por isso que a Bíblia expressa: é melhor morrer do que nascer. Porque nascer você não tem sua vontade, você não tem escolha. Já ao morrer, você tem escolha de como morrer, não escolha de como a sua morte vai ser, mas que destino você vai ter na sua morte. Você pode escolher viver a sua morte para uma eternidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. Portanto, o apóstolo, ao escrever, ele tenta nos trazer a compreensão de duas coisas muito importantes nesse capítulo 12. É a termo consumador, que é Jesus, e o término desse capítulo, que é consumidor, que é Jesus, que é Deus. O termo consumador. Então, consumador é alguém que consumou aquilo que foi proposto a ser feito. E aí onde revela o amor de Deus. Jesus consumou o projeto de Deus a nosso respeito, para que por meio da nossa fé, aleluia, nós possa escolher ao fim dos nossos tempos, onde nós vamos habitar, com quem nós vamos habitar, como vamos viver, a excelência de Deus para que nós possamos nos apresentar a Ele. Aleluia, glória a Deus. Portanto, ele diz: nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem, nós precisamos compreender esse capítulo 11 de Hebreus, a história desses homens, dessas mulheres vencedoras, aleluia, que é testificado aqui como um exemplo. Eles foram iluminados para iluminar o caminho. É um testemunho da vida deles que nos edifica, mas apenas nos edifica, não dá nenhuma outra garantia. Eu não posso me apoiar na vida de Moisés, eu não posso me apoiar na vida de Abraão, eu não posso me apoiar na vida de Josué, eu não posso me apoiar na vida de Raabe, eu não posso me apoiar na vida de Gideão, eu não posso me apoiar na vida de nenhum homem que dessas histórias maravilhosas de fé, que apenas nos edifica, mas o escritor revela: o nosso olhar é para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Esse nós podemos nos apoiar nele. Aleluia, glória a Deus. Então veja bem, Jesus, ele como autor e consumador, Deus, por nos amar, sabendo que nós não tínhamos escolha para o nosso nascimento, ele planejou a saída para a nossa morte. Aleluia. Ele planejou a história, a nossa história, a partir de Jesus Cristo. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, irmão, entender uma revelação dessa. Aleluia. Eu não tive domínio, eu não tive escolha sobre o meu nascimento, mas agora, por meio de Cristo, eu posso escolher o meu fim. Aleluia. E quando você decide
olhar para ele no termo do seu fim, ele é a sua garantia. Ele disse: eu sou a vida eterna, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, louvado. Essa é uma excelência que só esse Deus excelente na sua sublimidade pode ocasionar isso para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então o escritor, ele fala da vida desses anteriores, homens e mulheres que pela fé perseveraram. E você vê as dificuldades das histórias desses homens. Você vê que o escritor, ele diz que esses homens, eles lutaram com espadas, eles fecharam boca de leão, enfrentaram fogo. Eles fizeram algo, irmãos, que somente quem vive uma experiência dessa e crê em Deus é capaz de entender. Porque muitos chegam a dizer: isso é história, isso é folclore, isso é conto. Aleluia. Porque a pessoa não alcança uma fé para entender essa revelação. Vocês sabem que eu já contei uma vez que eu fui convidado para pregar numa igreja e o pastor me pediu para eu não testemunhar acerca do milagre concernente à vida da minha filha Emily, porque a igreja não tinha espiritualidade, a igreja não tinha uma fé que suportasse ouvir uma história tão tremenda como essa. Aleluia. Quer dizer, em vez de arraigar em Jesus, o testemunho apenas traria dúvida aos corações. Aleluia. Assim também é essas histórias maravilhosas que o escritor fala na carta aos Hebreus, no capítulo 11, acerca desses homens. São histórias maravilhosas, mas ainda que seja história maravilhosa, história edificante, história encorajadora, porque o ser humano costuma muito olhar e se apoiar para o sucesso do outro. Alguém alcança algo e você olha assim: fulano pôde, eu também posso. Aleluia. Mas a partir dessa olhar de homem para homem, existem as limitações e existem as falhas. Porque na nossa vida existem coisas que são possíveis ao homem, e existem coisas que são impossíveis, que só Deus. E a razão do autor dizer: olhai para o autor e consumador da fé, é justamente porque ele é capaz de tornar possível aquilo que na sua vida é impossível. Ele pode tornar possível, não importa a circunstância, a ocasião, a luta ou o problema, ele pode fazer você vitorioso. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para esse homem nominado Jesus Cristo, que como homem, ele como homem e filho, ele viveu a obediência ao Pai, ele viveu a vida para o Pai. E como homem, Cordeiro, como homem, o Messias, o Cristo, ele viveu a nossa vida. Aleluia. Era um Cordeiro imaculado, era um Cristo sem pecado, mas ele assumiu a nossa vida, assumindo o nosso defeito, assumindo o nosso pecado, assumindo a nossa falha, a tal ponto que tudo isso levou ele à morte de cruz. Então os passos desse Jesus, o Messias, o Cristo, eram passos em direção ao Calvário. Aleluia. Passando por essas coisas, essas contradições, ele vencendo essas contradições que os homens, o pecador trazia até ele. E ele ia caminhando, como Isaías disse, ele caminhava como ovelha,
como ovelha para o matadouro, sem fazer alarde, sem ruminar, sem nada, ele sofreu calado, aleluia, nos substituiu. Aí é onde entra a sublimidade de Deus, para que a gente possa reconhecer esse grande amor de Deus por nós. Ele nos deu essa graça no momento da nossa desgraça. Era desgraça sim, porque todos nós que creiam ou que não creiam, que aceite ou que não aceite, nós caminhávamos de passo largos para o inferno, e Jesus mudou a nossa trajetória. Isso por ele consumar um ato que agora pela fé nós recebemos a benevolência, os favores, a misericórdia e a bênção de um Pai amoroso. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver esse Jesus, esse homem que Paulo, escrevendo aos Coríntios, aos Romanos, ele chama de segundo Adão. O primeiro Adão era o Adão que Deus pegou aquele pó, soprou em suas narinas e fez aquele homem, um homem que tinha uma genética que não era como a nossa, apesar dele ter sido feito do pó. Mas ele tinha uma genética diferente, porque Adão foi feito para não envelhecer e para não morrer. Ele foi feito não para envelhecer e nem morrer. Mas o pecado entrou pela sua desobediência, diz Paulo. Aleluia. Então, o pecado entrou pela sua desobediência. Isso é para nós entender o que o Espírito Santo está nos falando, irmão, porque a gente ouve a palavra, acha bonita, acha boa, é sonorizada, é bem sonorizada nos ouvidos, alegra o nosso coração, mas às vezes nós não temos a preocupação de obedecê-lo e tornamos desobediente. E a desobediência leva à derrota. E Deus não nos fez para derrota. Nós fomos gerados por Cristo, pela sua palavra, para viver uma viva esperança. E essa esperança é uma esperança vitoriosa, é uma esperança triunfante. Aleluia. Não é para nós conhecer derrota. Nós podemos ter perdas, derrota não. Não podemos ter derrota. Por quê, pastor? Porque Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. E como o Senhor, Ele garante isso para nós. Aleluia. Então, esse Jesus que Paulo diz que é um Adão, o primeiro Adão, e Jesus é o segundo Adão, um Adão que é vivificante. Agora, esse Espírito vivificante que é Jesus, repare, para você entender o que Paulo, o escritor, está dizendo aqui, que esse Jesus que é autor e consumador da fé, a importância de nós atentar para ele. Observe, assim como Deus trabalha no homem, opera no homem, manifesta no homem, o inimigo de nossas almas também. E ele vem para o homem natural. O homem do pecado é o homem natural. Aleluia. E esse homem natural, ele é atraído, ele se deixa ser atraído pelo engano da serpente, do pecado, do diabo. Ele deixa ser enganado. Aleluia. Então, esse homem enganado que o diabo manifesta nele, toca nele, faz desse homem um homem mentiroso, um homem prostituto, um homem ladrão, um homem de costume homossexual. Ele é um homem
totalmente tocado pelas obras das trevas, aleluia. Aí vem Cristo, o vivificante, o Espírito que vivifica, aleluia. E quando Ele toca em nós, Ele nos conserta. Se mentir, não mente mais. Se prostituir, não prostitui mais. Se rouba, não rouba mais. Se é homossexual, deixa a prática, procura uma mulher, se casa e vai viver feliz na presença do Senhor, aleluia. Então esse Jesus, que aqui ele mostra o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. O plano de Deus para nós tem recompensa, irmãos. Assim como Deus recompensou Jesus. Ele enfrentou porque ele disse, eu tenho um gozo mais tarde. Eu tenho uma recompensa do Pai mais tarde. Assim também a nossa vida, nós podemos enfrentar as dificuldades, os problemas, as lutas, nós podemos enfrentar nós mesmos, que às vezes a nossa natureza quer contradizer ao que o Espírito está trabalhando em nós. Nós podemos nos levantar contra nós mesmos, aleluia, pela garantia do que vai Deus fazer, nos alegrar. Esse Jesus, ele disse em Lucas 12:44, ele diz, olha, é necessário que se cumpra em mim tudo o que está previsto nas Escrituras a meu respeito. É necessário se cumprir, é necessário se cumprir em mim e em você, aleluia, tudo também que está previsto e escrito a nosso respeito. Nós vem do patriarca Abraão, aleluia, é para nós entender isso, louvado seja o nome do Senhor, porque não é a luta, é a vitória. A questão é que quando chega a luta, nós nos adetemos à luta, e não confiamos em Deus que nos dá a vitória. Então esse Jesus que o texto sagrado diz que suportou a cruz, desprezando a afronta, hoje ele está à destra do trono de Deus. Hierarquicamente, Jesus não está diminuído, ele está hierarquicamente sentado ao trono da destra de Deus, o lado da força. Por quê? Porque o Pai lhe deu todo o poder e toda a autoridade, aleluia. E é esse Jesus o qual o escritor está mandando que nós olhemos para ele, aleluia. Não é só porque ele venceu, é porque ele tem o poder para nos ajudar a vencer também, aleluia, glória a Deus. Então esse Jesus, ele é conduzido, parece um derrotado. Se você for prestar atenção, o martírio de Jesus, o sofrimento de Jesus, a caminhada de Jesus é dolorosa, gente, é humilhante, é derrota feia. Não parece uma derrota? Para quem não acreditava nele, celebrava de alegria. Está acontecendo com ele a pior punição dita pela lei da época, é humilhante mesmo, aleluia. Aqueles homens que eram crucificados naquela época, alguns ficavam na cruz e os abutres comiam, arrancando os olhos. Veio a pessoa, o cara não tinha nem morrido ainda, o abutre entrava no ombro e arrancava logo o caroço do olho, aleluia. Para você entender como a coisa era feia, para você ver como a coisa era triste, aleluia. É uma loucura, porque nós nos baseamos numa pregação que é justamente referente a esse assunto, a esse movimento, a esse momento. E Paulo diz que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos, não é só salvação, mas é poder de Deus na nossa vida, aleluia. Glória a Deus, que coisa linda. Então Jesus, ele caminha e vai ao ápice. E naquele momento do ápice, ele é consumador. Ele diz: Pai, está consumado. Aleluia. A vitória está preparada. A vitória é sua, igreja, aleluia. A vitória é sua, irmã. A vitória é sua, irmã. Tome posse dela. Acredite, creia e confie, porque assim Deus agirá em você. Então ali,
é colocado no túmulo. 3 dias. A palavra diz que ele desceu mais profundidade do abismo. Ele desceu ao inferno, como diz o credo. E o credo católico e o credo protestante, são as variáveis no católico, foi acrescentado. Mas era o mesmo credo. Desceu aos infernos, tomou a chave. Aleluia, glória a Deus. Ele tomou a chave. E lá esse homem como homem, ele desceu. Mas como Deus, ele ressurgiu. E ele não só ressurgiu para mostrar-se diante da humanidade de onde ele estava vindo. Ele ressurgiu para anunciar: é-me dado todo o poder nos céus e na terra e embaixo da terra. Ele saiu com a chave do inferno e da morte. O que mais o homem pode temer? A morte. O que mais mete medo do homem? A morte. Agora, igreja, nós não precisamos temer, porque a morte está na mão de Jesus. Aleluia, a chave está na mão de Jesus, e ele declara para nós como igreja, aleluia, o seu lugar não é de condenação, o seu lugar é lugar de desfrutar o tempo que você caminhou nessa terra pela fé, confrontando, enfrentando as dificuldades, mas se mantendo, guardando o nome de Jesus Cristo, aleluia, porque tu guardaste o meu nome, porque tu guardaste o meu nome, e não esqueceu, e não abriu mão dele. Hoje tu receberás o teu prêmio, aleluia. Igreja, nós seremos premiados, aleluia, glória a Deus, nós seremos premiado, e quem vai nos premiar não é alguém da terra. A Bíblia diz que quem nos vai premiar com coroa é o próprio Jesus Cristo, aleluia. Olha que coisa maravilhosa, louvado seja Deus. Então o escritor está nos dizendo: portanto nós também estamos suscetíveis a viver problemas, a viver lutas, a viver dificuldade, a sentir fome, a sentir sede. Nós estamos suscetíveis a tudo isso, nós também. Porém, nós temos que olhar para os testemunhos dos antigos, e se os testemunhos dos antigos não for suficiente, então olhe para aquele que é altamente suficiente, que o escritor Hebreus diz: Jesus é altamente suficiente para te salvar, aleluia. Então olhemos para Jesus, olhemos para ele, aleluia, glória a Deus. Nós também, que estamos tão rodeados de tão grande testemunho, deixemos todo o embaraço. Aí está, irmãos, aleluia. Lembra que eu falei agora há pouco? A questão não é ouvir, gostar, admirar. A questão é obedecer. O pecado veio pela desobediência. Paulo escreve em Romanos no capítulo 5 que assim como pela desobediência de um homem só entrou o pecado e a morte, pela obediência de um entrou a justiça e a vida, a saber, por Jesus Cristo, aleluia. E Paulo ainda diz muito mais: e reinaremos com ele em vida, aleluia. Então, a proposta que Jesus viveu, enfrentou, ele tinha uma razão, um gozo que estava proposto para ele. Antes dele vir, Deus deu uma garantia para ele. Antes de nós aceitar Jesus, ele deu uma garantia: crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê, irmão, é a garantia. Deus está garantindo, aleluia. Então, o pecado que tão perto nos... corramos, olha, correr tem um sentido de apressar-se, aleluia. Correr tem um sentido de se locomover mais rápidos,
Aleluia. Eu lembro quando eu era menino, tinha um moço aqui que andava aqui pelo Vale do Jaguaribe, que ele andava muito rápido a pé. Muito rápido. Há uns anos atrás eu vi ele, bem gordo. Não sei se ele ainda é vivo. Ele andava muito rápido. Muito rápido. Então, um dia ele parou na casa de papai. Aí papai disse: ô Leôncio, eu posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse: pode. Por que você anda tão rápido? Ele disse: que eu tenho pressa para chegar. Aleluia. Eu tenho pressa para chegar. E o sentido é esse: eu tenho pressa para chegar. Mas para eu chegar, eu tenho que ter paciência e ir desfazendo desses acúmulos. É pecado, é coisa que nos rodeia. É tanta coisa, irmão, que nos rodeia. E nesse tempo presente, o que mais nos rodeia é a incredulidade e a falsificação da palavra. Então é preciso eu me apegar a Jesus Cristo, aleluia. Quando houver uma dúvida acerca da pregação, acerca da palavra, ô Espírito Santo, me ajude, tira essas dúvidas de dentro de mim, me esclareça, aleluia. Então ele diz assim: corramos com paciência a carreira que nos é proposta. A carreira, o plano de Deus, o propósito de Deus em Cristo é nós chegar na eternidade, aleluia. E a eternidade não é ali, nem acolá, não está para ali, nem está para lá. A eternidade está em Deus, um Deus que quer nos fazer a imagem de Cristo, o varão perfeito. Então, o céu, a eternidade, que é Deus, está dentro de nós, aleluia, está dentro de nós. É preciso que nós entendamos isso para começar a trabalhar essas situações, lembrando que Ele, por nós corrermos esse projeto dele, percorrer, nós vamos ter recompensas. Então eu tenho pressa, aleluia, eu tenho pressa de me livrar disso. Eu tenho pressa, eu estou com paciência, sim, mas eu tenho pressa de me livrar. Eu quero estar em perfeitas condições, aleluia, glória a Deus. Esses homens que testemunham o capítulo 11, Paulo cita de uma forma e Jesus cita de outra. Jesus disse que essas pessoas daquele tempo, nem mesmo os profetas, viram o que os seguidores de Jesus viam. Eles não viram, eles não tiveram o privilégio. Era apenas uma confiança, era apenas uma fé que eles tinham em Deus. Eles não viam, aleluia, glória a Deus. Diferente de nós, irmão, mas nós não vemos, nós não vimos Jesus. Pedro escreve, eles viram, eles estiveram com ele e viram, e nós não vimos, mas acreditamos. Por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus, aleluia. É por isso que a fé é importante na nossa vida, exercer a fé, porque no capítulo 11, ele inicia dizendo o que é fé, e no versículo 3 ele diz: é pela fé que entendemos que o mundo foi criado, não de coisas aparentes. Aleluia, é pela fé que entendemos, não é pela nossa razão, não é pela lógica, aleluia, é pela fé, e essa fé se chama Jesus Cristo. Pastor, e a fé chama Jesus Cristo? Sim, Paulo escreve aos Gálatas 2:20 e diz: a fé que eu tenho agora não é minha, mas é Jesus Cristo, é a fé do Filho de Deus. Não vivo mais eu em mim, Cristo é quem vive em mim. Portanto, a fé que eu tenho em mim não é minha fé, é a fé do Filho de Deus, Jesus Cristo, aleluia. Então a fé genuína que Deus opera é Jesus Cristo. É uma graça que é dada por Deus para eliminar toda a desgraça da raça humana, aleluia. E o mais importante, louvado seja Deus, que ainda a encenação, o ato, o acontecimento, o fato lá da cruz, sendo penoroso, sendo triste, horrendo, principalmente para aqueles que amavam, para os que criam nele, coisa horrível.
ali estava sendo derramado o precioso, aleluia, o precioso sangue, um produto de Deus, um produto divino para tirar a mancha do pecado, arrancar o pecado, aleluia, e purificar de toda a iniquidade, aleluia. A iniquidade é a maneira de pensar em relação ao que é errado. Se você pensa na maneira do que é errado, então você está usando de iniquidade. Mas o sangue nos purifica de toda iniquidade. Quando vier um pensamento sobre o erro, Cristo guarda a minha mente. Meu Deus, me esconda. Aleluia, em Jesus, aleluia. É isso, irmão, essa é a vida do crente, essa é a vida dos que são chamados para a eternidade. Os que são chamados para a eternidade não são condutores e acumuladores das coisas materiais, não, irmão. São pessoas comprometidas. Assim como Deus se compromete conosco, Ele também cobra o comprometimento. E Ele dá os passos em tudo que diz respeito à nossa vida a Ele. Ele diz como é que é, desde o momento da aceitação: arrependei-vos e convertei-vos. Aleluia, arrependei-vos e convertei-vos, e seja batizado, aleluia, para que o processo da justiça de Deus se cumpra na sua vida, aleluia. Sem isso, irmão, nós estamos correndo sério risco, aleluia. A nossa mente está dimblando, ou a nossa mente ou Satanás. Ou Satanás está lhe dimblando, ou sua mente está lhe dimblando. E isso vai trazer transtorno, mas futuramente na eternidade. Então ele deixamos todo embaraço. Irmão, como eu disse no começo, nós para nascer, nós não tivemos escolhas, mas agora nós temos o poder de escolha, e de se desembaraçar é uma escolha. Eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso, eu não concordo com isso, aleluia. É uma escolha de todo o embaraço, aleluia, todo o embaraço e pecado que tão perto nos rodeia. O pecado, ele está próximo de nós. O pecado que está próximo, irmão, Paulo diz que é um pecado de um ardid de Satanás. Ele quer revelar para enganar aquela pessoa, que aquilo é bom, que aquilo dá certo, que aquilo é correto. Na verdade, não é, aleluia. Então lembramos, Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. E vida abundante é viver uma lealdade com Deus, é viver uma fidelidade com Deus, aleluia. É saber que eu, como pessoa que nasci na fé, recriado por Deus para viver para Deus, devo adorá-lo, aleluia. Eu devo exaltá-lo, eu devo engrandecê-lo. A minha boca foi ungida, a minha boca foi dado dons, aleluia, para que eu possa dar dos frutos, para que eu possa glorificar. Não tenha vergonha de dar glória a Deus, de dar aleluia. Simplesmente tenha sabedoria. Há momento para isso dentro do culto. Glória a Deus, aleluia. Pronto, glória a Deus. Abra sua boca, aleluia. Dê glória a Deus, sem pena mesmo, como se diz, aleluia. Se fizer muito alto perto de uma pessoa, você, me desculpe, irmão, eu estou adorando a Deus, aleluia. Estou adorando a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Pois o que Jesus confirmou diante do Pai está consumado, aleluia. Essa é a tua bênção, em nome de Jesus. Aplauda Ele com mais uma vez, com alegria.
para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus.